A prova de hoje, que a gente vai estar aqui aprendendo, se é para aprender, né? Então vamos juntos. A prova de hoje vai ser assim, tratar da nossa felicidade. O tema de agora que a gente vai vou estar trazendo. E vou trazer mais detalhes sobre esse assunto. É um estudo e compartilhar a palavra de Deus. Aqui eu vou trazer esse estudo, foi que eu estava lendo esses dias, né, compartilhando, e eu achei muito interessante de estar compartilhando aí. E hoje vou estar compartilhando aqui que essa passagem vai estar lá em Atos 19, versículo 19, versículo, verso 27, e vai até o 35 da Bíblia. Vou estar compartilhando aqui, né, que vai estar as cartas aos Efésios, dirigidas às comunidades da Ásia. Lá no Atos, a exortação sobre a vida cristã sendo atribuída a Paulo. As cartas de Paulo, né, no Evangelho de Atos. Lá. É conhecida a carta do cativeiro e é referência à prisão de Paulo entre 61 e 62 a.C. No contexto Império Romano, as relações sociais era dominada pelo sistema de patronato criado em uma rede de dependência e submissão. O helenismo, com predominância da cultura grega, promovia uma busca desfreada por bens, prazer e honra. Isso aí resultado em problemas éticos e sociais. Aí o poder império era legitimado pelas religiões oficial com cultos aos imperadores e à deusa romana naquela época, contrastando com o Evangelho de Cristo. Então, assim, em Atos, no versículo 19, nós vamos estudar sobre Diana, né? Um templo era um magnífico edifício construído. Era Éfeso, lá na Ásia, homenagem à deusa romana. A Diana tinha um templo, né, construído para ela. Se diz que o templo da deusa Diana poderia ser destruído, que a sua majestade seria desvalorizada e multidões ficaram furiosas e começaram a gritar: Viva a Diana! Comércio próspero. Ela tinha uns comércios naquela época, né, de Roma, uns comércios era próspero, vendia imagem da Diana, estátuas. Mas hoje o templo de Diana está destruído. E hoje o que nós vamos aprender? As comunidades cristãs, majoritariamente de não-judeus, estavam imensas em um ambiente cultural helenístico marcada por religiões de mistérios e crenças e criava crenças em espíritos malignos durante o reinado de Dominicianos, que exigia ser chamado de Senhor Deus. Criava um Deus, né? Criava seus próprios deuses para poder todos adorarem. Então, a perseguição aos cristãos aumentou. Nesse cenário hostil, as comunidades cristãs precisavam ser firmes e unir-se a manter sua fé, pregando Cristo crucificado e praticando o amor ao próximo. E hoje a importância de viver como filho da luz, rejeitando as práticas mundanas. Efésios
em Efésios 5, 8, 16 e Colossenses 2, 9. E aí, na época, as pessoas, a vida religiosa centrada no templo de Diana, a cultura, né? E hoje nós podemos rejeitar as práticas mundanas das trevas, buscando viver de acordo com os princípios de Deus, mantendo os nossos valores cristãos orientados, orientação de Deus em todas as áreas, integridade e pureza. E Paulo, as cartas ali, né, de Efésios e Atos, a importância de Paulo orientar as comunidades diante de nossos desafios de hoje, dividida em 5 temas. E Paulo estava trazendo aquele povo, né, para Deus, falando da salvação de Jesus Cristo, lá em Efésios 3, verso 1, 27, enfatizando todos os filhos de Deus a cidadania plena, condenando qualquer forma de exclusão e promovendo fraternidade. O segundo tema, Paulo estava falando da unidade, né, da diversidade, em Efésios 4, e verso 1 e 14. Ele estava exortando a viver em humanidade com todas as funções, com cargos distintos, dando servir a construir a unidade. E Paulo estava ali orientando as igrejas a nova humanidade em Cristo, está lá em Efésios 4, 17. Destaca o compromisso cristão de atualizar a prática de Jesus, cuidando da vida ameaçada com amor concreto. E falando do respeito, né, do gênero, de uma sociedade, submissão às cartas, promover submissão mútua. Falando do respeito, reciprocidade entre homens e mulheres. Falando sobre a perseverança no Evangelho, convoca a comunidade a fortalecer o Evangelho em amor, e justiça e paz, e obstáculo e a verdadeira vivência em Cristo. E ele falava sobre a leitura, estudo sobre as cartas aos Efésios, deve renovar a vocação cristã e impulsionar a missão de construir o reino de Deus. Estamos falando aqui sobre a felicidade, né, em Cristo, e falando que o reino da Diana foi destruída, que ela estava criando os deuses, né, dela. E assim chega de enganar, né? Não vale tudo para ser feliz. Buscar a orientação do Espírito Santo, suas decisões e escolhas. Estreitar seu relacionamento com Jesus por meio da ação, da leitura da palavra, da comunhão na igreja, do Espírito Santo. E com pessoas que buscam nos ajudar, E nessa entrevista que ela deu, né, mais de 45 milhões ouviram suas músicas. Essa entrevista foi agora atual. Essa cantora revelou que, apesar da fama, do dinheiro, da cirurgia plástica, a felicidade que esperava não veio. Então também explicou que decidiu compartilhar sua reflexão, né, na Netflix, que a felicidade do mundo
é passageira. A gente sabe que a felicidade do mundo é passageira, né? Que Deus oferece a felicidade eterna. Esse relato, né, que ela fez na Netflix, ela mostrou as pessoas que ela queria mostrar às pessoas que ela demonstrou, ela falou que era muito pobre e que pensou que se fosse diferente, ela seria feliz. Ela relatou se tivesse dinheiro, seria muito feliz, que isso não aconteceu. Quando você tem dinheiro, que ela falou, você pensava que precisava de mais dinheiro. Quando ficava famosa, você precisava ser mais famosa. E ela relatou que queria ser honesta com o público, né? Quando era pobre, morava em uma casa pequena, simples, olhava para a TV e pensava, se eu fosse assim, eu seria feliz. Se eu tivesse tudo isso, eu seria feliz. Se fosse bonita assim, seria feliz. Isso não é real. E ela fez a descoberta, né? E essa artista, ela relatou a declaração em uma tentativa de revelar o esforço e a realidade por trás da imagem pública que ela relatou isso. Então, a felicidade que nós vemos não está no mundo, né? E nós sabemos agora que a felicidade do mundo é passageira, né? Que Deus oferece é eterna, a felicidade de Deus. Para terminar, vou deixar aqui o versículo que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, versículo 10, verso 101, diz assim, portanto, o que comais, o que bebeis, faça todo quanto qualquer outra coisa para a glória de Deus. Em 1 Coríntios, verso 6, versículo 16, diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E essa foi o estudo que nós vivemos aqui, aprendemos, né? Que você colherá os frutos escolher os frutos das escolhas que é feita hoje. Nós escolhemos fruto, né? Colossenses 2, 9 e 10. Então aqui está que nós buscamos a orientação da palavra de Deus, que não vale tudo para ser feliz. Que nós possamos encontrar a felicidade verdadeira em Cristo.